Hello, hello, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Cine Girls. Eu sou a Jessie Lorde e esta é minha amiga Aline Calai. Tudo bem, Aline? Tudo bem, senhora Jessie Lodge? Hoje a gente vai falar de adaptações literárias para o cinema, né? Hello, gente. E eu já vou começar falando aqui que tem muitas obras que elas superam as nossas expectativas. Tem muita obra do cinema que fica melhor que o livro. Tem muita obra que, ao contrário, socorro. Tem mesmo. Vários livros que a gente lê e cria um universo na nossa cabeça estão sendo retratados no cinema há muitas gerações, vamos dizer assim, né? Desde que o cinema cresceu, acho que o livro é uma inspiração, né? Para as telonas, no caso. E hoje o nosso convidado, ele tem uma editora, gente. Então, a gente vai falar com propriedade dos livros que foram bem adaptados e os que talvez não foram tão bem adaptados, né? Acho que vai ter polêmica, hein? Vai ter polêmica, com certeza. Seja muito bem-vindo, Diego Morou. E então, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, a sua conexão com quadrinhos, com cinema. Como é que tá isso? Meninos, muito obrigado pelo convite, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Então, assim, eu comecei a ler com 4 anos de idade, né? Então, minha paixão pela leitura vem desde cedo, assim. Minha mãe me alfabetizou com um quadrinho do Batman. Que legal! E aí, então, sempre foi meu sonho um dia trabalhar com livros... bati no microfone. Sempre foi meu sonho um dia trabalhar com livros e quadrinhos. Só que, né, década de 80, o Brasil era complicado, né? Então, eu acabei indo pra publicidade, a área que vocês conhecem bem também. Fiquei anos na publicidade. E agora, desde 2019, que eu consegui, então, realizar esse meu sonho com meus 2 sócios. A gente tem uma editora de livros e quadrinhos aqui, aqui em Floripa e no Brasil. A gente publica autores e autoras nacionais e do mundo inteiro. A gente tem quadrinhos da Argentina, dos Estados Unidos, do México, da Itália, da Finlândia, da Alemanha, vários países da África, do Japão, vários lugares diferentes. E livros também, né? A gente também tem essa paixão pela literatura. A gente faz os livros de pesquisa, tipo, né? Esse O Melhor do Terror dos anos 90, tipo o livro que eu escrevi ali junto com a Aleluia, né? História dos quadrinhos dos Estados Unidos. E apesar da gente ser a Script ser uma editora pequenininha, né? Editora independente, a gente vai fazer 5 anos só, a gente já tem mais de 100 obras publicadas. E a gente já ganhou alguns prêmios, assim, a gente já tá bem feliz, assim, nós temos aqui no Brasil o Oscar dos quadrinhos no Brasil, que é o troféu HQ Mix, a gente já tem 6 prêmios, inclusive o meu livro ganhou o melhor livro do ano, né? Ai, que legal. Então, esse tijolo aí, esse tijolo. Gente, conta a história desse livro aqui, porque eu já fiquei sabendo que ele tem 500 e poucas, mil páginas, ele tem umas 1.400, que tem essas 936 mais 500 do digital. Exatamente, então tem o livro impresso e depois tem mais um material no digital. Sim, tem mais ainda, material né, digital. Você fala que é pequenininha, tem 5 anos, mas não, eu acho que vocês já estão gigantes, assim, vocês já estão premiados, né? Eu acho no que mercado a gente é pequenininha ainda, né? Estamos aprendendo, né? Pra nós eles são gigantes, não é mesmo? Exatamente. E aí eu sempre tive essa paixão, 2 paixões na vida, né? Que foi a leitura, quadrinhos e livros, e o cinema. Né, quando minha outra encarnação de professor universitário, coordenador de curso, uma das aulas que eu dava era a aula de cinema, né? Então, ensinar a fazer roteiro e tal, e também toda a história do cinema, a questão das adaptações, porque, né, como é que muda a mídia para outra, como eu orientava TCC também, na minha área de mestrado, e agora eu tô tentando doutorado, vai para essa coisa da semiótica, então eu sempre analisei essa coisa das diferenças de mídias, que a gente vai poder falar aqui hoje, né, porque é impossível tu adaptar exatamente igual, porque a mídia é completamente diferente, não tem como ser igual, tu vai tentar fazer o mais, né, que o leitor que o espectador do filme tenha a mesma sensação que o leitor teve. Aí a gente pode conversar sobre isso, mas fazer exatamente igual é impossível porque são mídias diferentes, não tem como ser igual. E acho que cada leitor faz um personagem também, dentro da sua cabeça, né? Isso que eu ia falar, a pessoa, ela lê o livro, ela cria a expectativa dela, né? Como ela gostaria que fosse, que a adaptação fosse acontecer. Eu tenho uma coisa bem particular que aconteceu comigo lá no começo dos anos 2000, que eu li o Diário de Bridget Jones, eu li um livro, e quando, assim, ó, aí eu já vou até abrir um parênteses aqui, que pra mim o filme é melhor que o livro, tá? O filme é melhor que o livro. Aí a gente chega no que o filme é melhor que o livro. Mas eu lembro de ler o livro e imaginar e fazer na minha cabeça uma Bridget Jones melancólica, porque sim, ela era engraçada, ela tinha tudo que a Renée Zellweger trouxe ali, ela até tinha no livro, só que a Renée Zellweger trouxe o personagem com mais intensidade no sentido de humor, e ali no livro não, ela era um personagem um pouco mais melancólico, ela era um pouquinho mais sofredora, assim, do que a personagem do filme, e quando eu assisti o filme, que eu adorei, vou repetir aqui que eu adorei. Não, Bridget Jones é um clássico da comédia, né, romântica. Eu senti que não era o mesmo personagem do livro. Eu fiquei tipo, quê?
parecia que não era o mesmo personagem. Eu amei o que eles fizeram, mas eu ainda sinto hoje que são duas histórias diferentes. E as pessoas criam isso, né? Elas criam as expectativas delas de acordo com o personagem que elas estão lendo ali. Mas como que é trazer do livro? Especialmente porque tá especializado em roteiro, você né? escreve, né? Então... Sim. Que a gente esquece disso, porque quando a gente falava em aula pros alunos, ficava me olhando, tipo assim, Diego, tu tá falando óbvio, mas é que a gente esquece, por exemplo, assim, tem coisas que são básicas. Por exemplo, assim, eu tenho no livro um personagem, e aí eu vou ter um ator, tu pega assim, lá, sei, um Robin Williams da vida. Ele vai fazer 500 coisas de voz, de não sei o que não tem como tu traduzir isso num livro. Uhum. Então, sabe, isso é básico. Pro melhor escritor que eu seja, eu não vou conseguir fazer um sotaque nos meus diálogos do livro, que o ator consegue fazer no play, né, no audiovisual. A gente tem... só essa mudança já é algo gritante, assim. Então, é muito difícil tu conseguir traduzir, vamos usar a palavra assim, né, traduzir do gráfico, né, do livro, do quadrinho, pro audiovisual, porque eles são mídias completamente diferentes. Um exemplo que eu brincava com os alunos em aula. A gente tem um livro assim, ó, primeiro parágrafo do livro, tá? 2 irmãs descem à rua, elas estão apressadas e nervosas que hoje é aniversário da mãe, elas esqueceram de comprar o presente. Esse é o primeiro parágrafo do livro. Ok. Se um roteirista não é muito experiente, não tem muita, né, sensibilidade, como é que ele escreve esse roteiro? 2 mulheres descendo a rua, a câmera vai pegar 2 mulheres descendo a rua. Só que como é que o espectador vai saber que elas são 2 irmãs? Como é que ele vai saber que é o aniversário da mãe? Não falou nada? A câmera só... Se a gente tá vendo 2 mulheres descendo na rua com uma música bonita de fundo, a gente não sabe. Tu vai ter que adaptar, tu vai ter que botar diálogo que não tinha no original, por exemplo. O escritor, ele precisa ser muito minucioso nessa escrita, então? Não, o roteirista, né? O roteirista, Quer dizer, não é questão de minucioso, é assim, é questão de tu entender onde é que a história acontece. No livro, na literatura, a história acontece na cabeça dos personagens. Pode ser primeira pessoa ou não, pode ser um narrador onisciente e tal, mas a gente sabe, assim, Diego estava gravando com as meninas, Diego estava feliz, ele foi convidado. A gente sabe o que o Diego está sentindo. Agora, quem está me vendo ali não sabe o que eu estou pensando. Então, tu tem que expressar em palavras. Traduzir. No teatro, é o diálogo. Por isso que o monólogo funciona no teatro e muitas vezes não funciona no cinema. Eu estou acostumado com ser ou não ser e tal, porque é a principal ferramenta que vai contar para a quarta parede, né, para o público, o que está acontecendo na peça é o diálogo. Tudo bem que tem corpo e tal, tem música, mas é o diálogo que faz a história. No cinema é ação, não ação no sentido tiro, bomba, porrada, é ação, alguma coisa precisa acontecer. A gente tem que mostrar o que está acontecendo, tem que revelar para o espectador. E aí que vem a boa adaptação. A pessoa que está produzindo a adaptação, ela tem que ter a sensibilidade para criar no espectador a mesma sensação que o leitor teve. Porque senão não vai dar. Eu não posso simplesmente filmar o que está no papel, porque o filme vai ficar um filme ruim. Sabe? É complicado isso. Então tu tem que ter essa sensibilidade na hora de transpor de uma mídia para outra. A gente viu na série The Offer, aquela série que fala sobre os bastidores do Poderoso Chefão, que o escritor do livro, ele que está junto com o Coppola quando o Coppola Mário escreveu Puzo. Mário Puzo, isso. Quando o Coppola escreveu o roteiro, eles passaram, a gente não sabe se isso é bem verdade ou não, né? Mas eles eram muito amigos, né? Eles ficaram amigos, né? Eles passaram meses porque 90% daquela série é o que aconteceu na realidade. Ali. Até porque, né, foi a Paramount que fez, né? Então, mas o escritor do livro, ele que está junto com o Coppola enquanto ele escrevia para supervisionar de perto, e ele que está junto nas gravações para ver que tudo ia ser fiel. Isso é uma coisa comum? Assim, não muito, sabe? Por exemplo, assim, o meu diretor roteirista de cinema favorito é o Billy Wilder, né? 500 filmes, né? O Pecado Mora ao Lado, Sunset Boulevard, pra mim é o maior gênio da história do cinema. O Billy, ele vem daquela geração que, por causa da guerra, né, foge da Europa e vai fazer Hollywood virar o que eles estão perseguindo pelos nazistas, tal. Então tem uma geração maravilhosa, né, de diretores, atores, tal, né, que fogem pra Hollywood. E pra mim ele é o maior de todos. O Billy, ele era roteirista. Ele vira diretor porque ele diz assim, eu tô cansado de estragar os meus roteiros. Aí que ele vira diretor. Porque entre tu escrever um roteiro e ser produzido, gente, tem uma distância muito grande. Sim. Então a gente tem muitas vezes que a gente vê que o diretor meteu a mão, que o produtor meteu a mão, que aí o estúdio meteu a mão e tal. Então assim, não é bem comum. Às vezes até os atores, isso, né? que eu ia falar, às vezes dependendo da fama do autor, o autor vai dizer, não quero fazer isso, Tom vou fazer... Cruise é um cara que ele já falou publicamente que ele já adaptou muitas cenas de roteiros. Então assim, ele chega a tirar personagens dos roteiros dele quando ele não acha o ator que ele quer pra fazer. Sabe? Então é uma distância muito grande entre a vida do roteirista ali no papel em branco ali até chegar na ação e depois ainda ilha de edição. Então assim, não é comum não, depende da importância da pessoa, assim, não é bem comum isso não. Agora eu tenho uma curiosidade, qual é o livro que foi melhor adaptado para o cinema na sua opinião? Então, assim, tem 2 que tá na nossa pauta aí que eu acho que dá de exemplo, que até porque são novos, assim. Eu acho assim, O Senhor dos Anéis era um livro que todo mundo falava assim, ó, impossível adaptar. Por quê?
Eu amo O Senhor dos Anéis, livro, né? Li, né? Nerd, li da minha adolescência lá, etc, etc. Só que o Tolkien, ele tem uma característica bem complicada, que muita gente acha chato, o Tolkien de ler, né? E ele é mesmo chato de ler, mas é bom, tem que ler, tá? É maravilhoso. Eu acho que o Tolkien é complexo. Ele tem assim, né? Aquela é coisa. chato. Que ele tem aquela coisa assim, eu entrei na floresta, tinha 500 árvores, e as 500 árvores tinham 2.000 folhas. As folhas caíam no vento, aí fica, meu, o que tá acontecendo? Corre, pelo amor de Deus. Para de falar da folha e fala da Para de ação. falar da folha e cadê o Aragorn? Cadê o Frodo? Cadê o Frodo? Cadê o anel, pô? Sabe? Então, assim, eu gosto, eu amo Tolkien e tal, mas ele é meio... Então, e como tem muita informação ali, todo mundo falava assim, gente, é impossível tu transformar isso num filme. Peter Jackson, maravilhoso, conseguiu. Mas primeiro, né? Fez 3 filmes. Não tinha como fazer. E eu achei são que 3 faltou. livros e tal. Eu achei que faltou. Sim, mas por muita que coisa. ficou muito bom? Porque ele conseguiu, é o que a gente falou no começo, né? Ele conseguiu traduzir. Uhum. Ele assumiu assim, não, gente, peraí, isso aqui, eu não tem como eu filmar esses livros, que vai ficar chato, vai ficar 3 filmes de 10 horas cada um, e ainda não vai ser completo. Então o que ele fez? Ele foi na essência, ele pegou as principais coisas e, por exemplo, o Tom Bombadil, que é um personagem super importante no livro, que pra quem não leu o livro é tipo assim, um deus que ajuda eles no meio da história, lá numa floresta e tal, e é um personagem muito poderoso. Só que depois ele não desenvolve no resto da história. A gente não sabe se o Tolkien não desenvolve porque ele mesmo esqueceu. Ele não volta na história. Então o que o Peter Jackson fez muito inteligente? Ele chegou, gente, isso aqui não dá. Não posso botar mais esse novo personagem aqui no meio do filme, no meio dessa correria toda. Eu posso que outros personagens façam a função dele de roteiro, de ajudar eles e tal. Não sei o quê. Então foi uma coisa super acertada ele ter tirado aquele personagem. E é uma parte grande, claro. São 3 livros, mas é uma parte considerável dentro da história. Esses pequenos detalhes que ele fez de mudar, que eu acho que ficou uma... Por isso que o Senhor dos... não que seja assim, a tua preferida é a melhor de todas, mas é que era tão difícil fazer o Senhor dos Anéis que por isso que eu acho que ele sai na frente, sabe? Era aquela coisa assim, não dá pra fazer. Nossa, o cara fez e fez bem feito. Então eu acho que ele ganha pontos por isso, assim. Porque era impossível de adaptar e ele consegue adaptar. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é a adaptação, que tem a ver com o Senhor dos Anéis, tem a ver, por exemplo, com o Grande Gatsby, que é da década de 20 do Fitzgerald, o livro. Quando a gente vai adaptar, a gente também tem que levar em consideração o ano que está sendo produzido o filme. O público de agora, né? Exatamente. Então, assim, O Senhor dos Anéis, o que ele faz? O Tolkien, com todo o carinho que eu tenho pelo Tolkien, ele é um livro que, pela época que ele escreveu, é um livro completamente que só tem um homem ali, viu? Totalmente, né? É uma brincadeira de meninos, é Clube do Bolinha. A gente tem poucos personagens femininos, muito, assim, que se em destaque. Eles até resgataram isso no Hobbit, né? A gente não colocou o Hobbit na lista aqui, mas o Hobbit também o Hobbit é o contrário. O Hobbit é o que não deu certo, eu acho, assim. Tudo que eles acertaram no Senhor dos Anéis, eu acho que eles erraram no Hobbit. Eu até gostei, mas realmente ele não tem o peso que o Senhor dos Anéis tem. Ali eles até tentaram colocar algumas elfas como protagonistas, mas não funcionou tanto, nesse né? sentido foi legal. Mas assim, eles pegam e quando eles vão fazer o Senhor dos Anéis, eles fazem personagens femininos mais fortes, né? A Liv Tyler e tal, que não tem as cenas no livro. Porque, pô, as mulheres, eu não posso fazer um filme só pra meninos hoje que vai custar não sei quantos milhões de dólares. Eu tenho que ter as mulheres vendo os filmes e tal. Então também tem que ter essa sensibilidade de adaptar pro período. E no caso do Hobbit, eles fizeram o contrário. Como é um livro só, um livro super legal, livro totalmente infantil, assumidamente infantil. Eu tenho como exemplo a minha filha, né? Minha filha já é formada hoje pela Federal e tal. Mas a Julia, quando ela era pequena, eu lia pra ela dormir. Então a gente fazia vozes e tal, fazia o Dumbledore, tipo, Harry Potter. Legal. Quando eu fui ler o Hobbit, ela adorou o Hobbit. Porque o Hobbit é fácil. Quando a gente tentou ler O Senhor dos Anéis, não dá pra uma pessoa ouvir outra pessoa lendo O Senhor dos Anéis. Ela falou, pai, para, depois eu leio, porque tá chato. Eu não, sabe? Essa é a prova que é totalmente diferente o livro. E aí, quando eles vão fazer o filme, por causa do sucesso do Senhor dos Anéis, eles transformam um filme super leve, que daria um filmezinho legal de 2 horas, em 3 filmes de quase 9 horas. Que, gente, pra quê? Pra vocês terem uma... Vocês chegaram a ler o Hobbit? Me perdoe, mas eu adoro. Eu gosto li também. O Hobbit. Eu li o Hobbit Tu e lembra o Senhor dos Anéis. Tu lembra que no final, como ele é pra criança, no final do Hobbit, o Bilbo, ele, quando vai começar a guerra, é uma sacada genial do Tolkien. Como o livro é pra criança, eu não quero fazer cenas violentas, fulano matou com machado e tal. Então, quando vai começar a guerra, o Bilbo desmaia, ele toma uma pancada na cabeça e ele não vê a guerra. Quando ele acorda, a guerra já acabou. Eles fizeram um filme inteiro de 3 horas só da guerra, que não tem no livro. Isso dá pra ver como eles exageraram. Como eles exageraram no Hobbit, né? Isso, né? isso foi, assim, vou falar né? pra vocês que leram o livro e são fãs, porque é um universo que eu não tô muito familiarizada. Isso foi frustrante pro espectador? Eu como Foi? espectador, achei. Assim, legal como filme Pra e tal, mim, não. mas eu não gostei. Assim, Não, acho porque que eu não gosto precisava. muito do universo. E eu tenho um probleminha de assistir filmes repetidos lá em casa. Eu não também. só eu e meu marido. A gente adora assistir filme adoro repetido. rever filmes. E O Senhor dos Anéis é um filme que eu já assisti com certeza mais de 10 vezes, todos eles, o Sim. Hobbit também. Quando está passando, eu gosto da versão estendida, então tem o problema da versão estendida. O Senhor dos Anéis tem uma relação com o meu pai também, porque a gente esperava chegar
Primeiro lançou em 2001 o primeiro, né? Que foi A Sociedade do Anel. 2002, eles lançaram um ano depois e eles foram gravados todos juntos, né? ok? Então, assim, a expectativa que gerava aquilo era o meu programa junto com o meu pai, entendeu? Então, era uma coisa familiar ali. Eu amo cinema por conta do meu pai, já falei isso aqui. É a mesma relação minha também. Algumas vezes. Então, assim, quando eles falaram que iam ter mais um Hobbit, nossa, que legal e tal, o Bilbo, eu achei que foi acertado. E aí veio a série. Aí eu vou entrar no mais a fundo aqui, que a gente até falou, não vamos falar de série, eu comentei com o Diego, mas não tem como, porque os spin-offs acontecem muito agora. Tá muito na moda fazer o spin-off em série. O que você achou da série? Eu achei arrastado. Eu achei que coisas boas, a questão da representatividade e tal. Eu acho que tem cenas muito bonitas, mas ela tá arrastada, assim. Nossa, eu demorei pra ver, assim, que eu ficava assim, vou botar outro episódio na frente da outra. E assim, nossa, demorei pra conseguir terminar. A série conta antes dos filmes. Não sei se você chegou a ver a série. Não vi. Gente, é porque, igual eu falo, é um universo que eu não sou familiarizada mesmo, assim. Então, é tudo que eu escuto falar. Não é realmente. Eu fui ao cinema, eu assisti Os Três Senhores, né? Fui assistir, óbvio, mas na época, assim, assisti e falei, nossa, é um filme bom. E deu, e ficou... bom. E fiquei por ali mesmo. É que não é meu estilo mesmo, então, né? Minha mãe não gosta também de coisa de fantasia, de coisa de super-herói. Qualquer coisa assim, a minha mãe passa longe. Ela mas não consegue sabe ver que também. o negócio do universo dos heróis, assim, eu comecei a entrar, e agora eu gosto muito, tá? E eu comecei a entrar por causa do podcast, muito por causa do Mário também, do pessoal que veio falar do Homem-Aranha. O pessoal que veio aqui era tão empolgado com isso, de heróis, que eu comecei a entrar no universo também. Antes eu só curtia Batman. O Batman eu sempre gostei. É o meu favorito. E curti o Batman porque eu sempre achei os filmes muito bons, assim, né? E ali eu cresci nos anos 90, então né, o Batman era, nos anos 90, era filmes super icônicos. Os melhores atores faziam Batman. De Christopher Nolan, né? A trilogia de Christopher Nolan. Mas os de antes... 89 já teve o do Tim Burton. Mesmo né? que ela falou, voltou a Batmania. Que tinha essa pegada mais pop mesmo, assim, sempre me chamou muita atenção. Então eu gostava por isso. Mas os convidados que vieram aqui, quando a gente conversou, foi o que me fez mergulhar no universo dos heróis e agora eu adoro, tá? E eu tenho que concordar contigo, porque eu tinha um pouco de preconceito. Filme pra vender, né? Eu já ouço muito assim, Jess, você faz uma coluna muito hollywoodiana. É o estilo de filme que eu gosto. Eu gosto do cinema europeu, gosto, mas não é onde eu cresci conhecendo mais cinema. Eu cresci conhecendo cinema no hollywoodiano mesmo. E aí é o estilo que eu curto muito. Quando entrou os filmes dos heróis que começaram a fazer, porque tem muito, a gente tem muita opção. Eu acho que foi meio que um massacre agora no 2015 pra frente, a gente foi meio que massacrado por isso. Então ficou aquela... será que eu vou assistir esse no cinema? Não vou. Mas abriu a mente, por quê? Porque a paixão e o detalhe e a história que vem do quadrinho, ela é muito rica. Sim. Então a gente aprendeu, né, a gostar disso. Eu quero fazer um gancho aqui com... A gente falou do Senhor dos Anéis. Pra mim, é o melhor filme dessa lista aqui. Sem dúvida nenhuma. A trilogia é o melhor filme dessa lista. Só lembrando que é A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei pra fechar essa trilogia. Mas o que me surpreendeu ontem, quando a gente tava conversando lá antes de gravar o podcast, foram os filmes do James Bond. Eu não imaginava que nós tínhamos 25 adaptações. É a maior franquia da história do cinema. Eu nunca imaginei que chegava nesse número. O James Bond é um ótimo exemplo porque ele é completamente o oposto do Senhor dos Anéis. Por isso que eu gosto tanto da adaptação também. Enquanto o Senhor dos Anéis é totalmente fiel, né, tipo assim, no sentido melhor adaptação, talvez o filme que melhor tenha traduzido o livro, o James Bond vai na outra ponta. É a prova que tu pode fazer um filme maravilhoso que quase não tem nada a ver com o livro. Porque o bonde do livro, que eu amo os dois, né? É coisa do pai também, né? Vem do meu pai, o Sean Connery, e essa herança, essa paixão pelo James Bond vem do meu pai também. Ele é completamente diferente do James Bond do livro. Sabe, ele é mais pé no chão, ele, assim, quando ele vai pro cinema, quando a família Broccoli adapta, né, pro cinema, começa a fazer a produção, eles criam, né, uma coisa de, aspas, super-herói, que vai ser o pai do Indiana Jones, vai ser o pai do Duro de Matar, o James Bond, ele é o primeiro, né, homem que faz coisas diferentes, pula de avião, se não fosse ele, não tinha o Tom Cruise fazendo Missão Impossível, né, então o James Bond é o pai de todos, e ele é completamente diferente. Então, assim, no começo, eles adaptam de leve as histórias com os mesmos títulos, né, dos livros, né, Dr. No e tal, etc. Primeiro de 1962. Sim, que é quando aparece o Sean Connery, que pra mim é o meu ator favorito, o maior homem da face da Terra, etc. Só que quando eles chegam no Espião que Me Amava, aí eles assumem, assim, eu não vou mais fazer, porque o livro Espião que Me Amava é um conto super rapidinho, que não tem nada a ver com espionagem, ele é o símbolo da Guerra Fria e tal.
O James Bond, ele tá de férias, pô, faz tempo que ele tá, então, se eu não me engano é no Texas que ele tá de férias, e ele tá num hotel, e aí ele vê uma menina em perigo lá, que tem a ver com máfia e tal, então como se fosse um livro policial. Ele não é o James Bond agente secreto britânico, ele é um James Bond que tem todo, né, umas habilidades e vai salvar uma menina da máfia. Claro que quando eles foram pro cinema, eles falaram, gente, eu não posso fazer isso, eu tô fazendo aqui uma série de filmes que o James Bond é o maior agente secreto do mundo, e agora vai vir um romance ele policial, então eles só pegam o título e mudam completamente a história. E dali pra frente eles vão mudando cada vez mais e tal. Então, assim, é maravilhoso como exemplo de adaptação, porque é uma franquia da história do cinema, e não é fiel aos livros. E tudo bem. Tudo bem. Tu vai ter o James Bond dos livros e tu vai ter o James Bond do cinema. Mas não... Tudo bem, não tem problema, não pode fazer diferente. Mas todos os filmes, os livros do James Bond, eles foram inscritos em que momento da história, assim? Então, o Ian Fleming, ele faz, né, no final da década de 50, porque o Ian Fleming, ele trabalha no... Tem uma minissérie na Netflix que é inspirada na vida dele, né, que seria a vida dele, que quem faz é o cara que faz o pai do Tony Stark nos filmes da Marvel, o mesmo ator que faz, né, o pai do Tony Stark jovem. Ele trabalhou no serviço secreto britânico durante a guerra. Tem várias ações famosas que aconteceram durante a guerra, aquela famosa que eles pegaram um corpo até pouco tempo atrás, vários jornais falaram sobre isso. Os britânicos pegam um corpo de um falecido soldado, colocam documentos falsos nesse soldado e jogam o corpo no mar para os alemães pegarem e acharem que o cara tinha caído de avião e tal, e ali tinham achado o documento para levar eles para outro lugar, enquanto eles iam invadir por outro lugar. Então, assim, segundo ele, essas ações foram várias ideias dele. E aí, quando termina a guerra, o Ian Fleming, ele fica com esse monte de ideia na cabeça, e aí, segundo, né, o que ele falava em entrevistas, o psicólogo dele, ele diz assim, cara, bota pra escrever isso aí, e aí que nasce o James Bond. Então ele começa a escrever no final da década de 50, né, pós-guerra ali, década de 50. E aí, quando a família Broccoli compra os direitos ali na década de 60, que explode, porque nós estamos no auge da Guerra Fria. Nós temos o presidente Kennedy nos Estados Unidos dizendo que o James Bond é o livro favorito dele. Aliás, uma das coisas que a gente comenta no nosso livro ali, que a gente passa pelas décadas, que a década de 60 era BBB. Era Bond, Beatles e Batman, por causa do Batman dos anos 60, Batman 66. Então o Bond vira uma febre mundial. Só que o Ian Fleming, ele morre, ele morre, acho que já no segundo filme ele morre. Então ele não chega a curtir o poder da criação dele. Fica mas pros ele herdeiros. Escreveu quantos livros? Ele escreveu, de cabeça agora eu não vou lembrar, assim, mas eu acho que foram os que dá os primeiros filmes, o Sean Connery são 5, eu acho que ele escreveu uns 10 ou 12, assim, e tal, e depois outros continuam escrevendo. Então assim, tinha sabe? bastante repertório. Tinha vários contos, assim. tinha vários livros publicados, que eles adaptam todos. Já tinha vários e depois vieram outros. Aí depois começam os novos, assim, começa ali, ó, acabou os do Ian Fleming, vamos agora escrever livros originais, tem quadrinhos também do James Bond, né? Era isso que eu queria saber. E aí depois os originais começam a sair. É um desses casos que os livros são escritos para virarem filmes já? Eu acho que sim, né? Porque ele é uma franquia de cinema. Assim, apesar de eu amar os livros, tu fala James Bond, tem gente que nem sabe que tem Eu livro. fiquei sabendo que James Bond era livro há pouquíssimo tempo atrás. Eu acho que faz tipo uns 5 anos. Assim, fazia muito. Fiquei sabendo. Teve um gap aqui nos filmes do James Bond com o Sean Connery que eu não sei o que aconteceu. Não sei se você sabe qual é a história. Sim, George Lazenby. Teve um filme... A Serviço Secreto de Sua Majestade. Exatamente. Por que eles trocaram esse ator? Então, você sabe? Sim, porque o que aconteceu? O Sean Connery vira simplesmente o cara mais, né, visado do mundo. Mais bem pago de Hollywood. Aí que tá, não era o mais bem pago. Não era. E aí o Sean Connery chega pra ele e diz, não, só um pouquinho, nós temos... Na época não existia esse conceito de franquia, de coisa. Estavam criando a franquia do cinema ali. Aí o Sean Connery chega, gente, peraí, né, preciso ganhar mais aqui, né? E aí a família Broccoli, que aliás, o sobrenome deles é Broccoli porque é a família deles que criou o brócoli. Sim, é o bisavô dele, assim, tal, do produtor, que criou o brócoli, porque brócoli é uma criação, né? Um biólogo lá, misturou, é uma e nasceu uma planta criada pelo mundo. E a família é Broccoli, porque eles são os criadores do brócoli. Os nutricionistas estão nos ouvindo agora, Sim, depois comentem aqui embaixo. Aliás, o nome de James Bond é porque o Ian Fleming, quando ele tava criando, tava escrevendo na máquina, né? Tava na máquina, ele precisava do nome do personagem, ele olhou na prateleira dele e tinha ali James Bond, que era um biólogo. Que era um livro que ele tinha de biologia, que o nome do autor era James Bond. Ele, vou botar James Bond. Então tem tudo a ver, James Bond tem tudo a ver com biologia, tá? Então James Bond era um homem real que ele homenageou o cara quando ele criou o nome. E aí o Sean Connery briga com eles e diz assim, não quero mais ser. E aí eles chamam o George Lazenby, que era um modelo da época e tal, coitado, não deu certo. Tadinho. Só que o triste é o seguinte, dessa série clássica do James Bond, os primeiros, né, filmes, é o melhor roteiro, porque o Serviço Secreto de Sua Majestade é quando a gente descobre o que pouca gente sabe, que o James Bond, o estado civil dele é viúvo. James Bond, porque nesse filme que ele casa.
É lindo esse roteiro. É o livro mais lindo que eu acho do James Bond. É o filme mais... Pena que não é... Pena que não a interpretação porque, não é assim, boa. na interpretação ele não funciona. Aí o Sean Connery Aí Sean volta Connery e depois volta. depois troca pelo Roger Moore. Assim, eu não assisti todos os do Sean Connery, mas eu acho que ele é o melhor Não, James ele Bond é, da não, história. não é o melhor. Ele é o James Bond. Ele é o James. O resto é que são bons atores. Mas Tal, eu que gosto funcionam. Ai, muito gente, eu do tenho Pierce Brosnan. Eu adoro eu Pierce ia Brosnan. Eu falar gosto, dele, eu gosto. falar Eu isso. gosto, eu gosto Eu muito também. Eu acho que, não Gosto sei, muito assim, dele. porque na nossa geração a gente conheceu o 007 como o Pierce Brosnan, Eu gosto né? muito dele. Exatamente. Mas eu acho o Daniel Craig muito foda Muito bom também. também. Pra mim são os dois melhores depois do Sean Connery. Eu não achei ele tão bom pra Ai, escolha, vocês acho acreditam? Eu não gostava- uma escolha pessoal Eu não minha. gostava no começo também. Eu olhava assim, meu, ele parecia capanga de vilão. É, né? Mas ele conseguiu me convencer É que ele era o não James veio Bond. com o mesmo charme do Sean Sim. Connery e do Pierce Sim, Brosnan, sim. né? É. Mas ele tem uma... E a gente já sabe quem que é o próximo Bond? Não, eles não anunciaram. Ela Não falou que vai ter anunciaram? 3 anos ainda pra decidir. Ah! 3 anos Não, ainda, pra decidir, daí até a nossa. gente ver o filme É, 5, né? Isso tem a ver com o nosso podcast, apesar de não ficar só no Bond, que é a questão da adaptação. Eles tiveram a sensibilidade de entender, porque senão a franquia tinha acabado. Quando termina a Guerra Fria ali, né, depois o Roger Moore ainda pega um pouco da Guerra Fria, tal, nos 70 e tal, só que o Roger Moore começa a ficar mais engraçadinho, porque a gente já tá vindo uma onda aí, né, de filmes mais leves e tal, não sei o quê. Então o Roger Moore tem muita parte de humor e tal. E aí quando chega no Timothy Dalton, nos anos 80, a franquia quase acaba, por quê? Porque quando acaba a Guerra Fria, é quando, né, não tem mais a União Soviética, tu já tá começando a ter a questão do, né, do HIV e tal, tudo. Então o James Bond ele tá em crise, ele já tá vindo uma nova onda do feminismo e ele é um personagem completamente machista. Os primeiros eu amo, mas eu sei que ele é um babaca machista, que a mulher é só objeto, etc, etc. E era assim que a maioria dos personagens eram Claro. retratados na época Não também, era só o né? James Não Bond, é não era só nenhuma ele. questão, E aí, né? nos anos 80, eles quase param, assim, tudo, meu, vai ser tanto é que os filmes não fizeram sucesso. Aí eles reinventam a franquia com o Pierce, de botar uma mulher como chefe, sabe, de dizer pra ele, cara, tu é um personagem de museu, tu não tem mais função nessa sociedade. Você é um E aí eles dinossauro. conseguem fazer sobreviver. E o Daniel Craig agora também vem também com uma nova, né, roupagem do século XXI. Então por isso que ela tá dando esse tempo. Ela falou, calma, a gente vai ver agora o que a gente vai fazer daqui pra frente pra ele continuar relevante. Ou seja, é uma ótima adaptação pro cinema. Porque no último filme, ele, né, ele tá lá, ele foi substituído por uma 007 mulher, Que né? foi maravilhosa essa Foi piada marav- interna, não. mulher negra ainda por cima, foi maravilhosa a piada interna. E virou uma parceira incrível ali pra ele Uhum, também, né? uhum. Eu achei bem legal, tá? Achei bem legal Eu mesmo, muito gostei do dela. último, O chorei do até não Daniel poder mais. Craig que eu mais Também gosto. chorei. Chorei até não poder Choraram? mais. Oh, meu Chorei. Deus, chorei Eu não muito. chorei nos filmes Ai, do Bond. chorei. Quer dizer, Não, nesse mentira. último, eu nesse chorei último, nesse sim. aqui, que é Um Novo Dia para Morrer, do Ah, Pierce Brosnan, que foi é. o último dele. Agora, o que eu mais gosto do Daniel Craig é o Operação Scar. Não, esse pra mim é o melhor de Que é o todos. melhor É o de melhor do, todos é o eles. melhor do Daniel Craig. E eu concordo. não assisti esses do Timothy Dalton. Eu só vi os trailers Ah, deles. eles são eu preciso legais, assistir. eles são bons, mas né, eles têm esse problema de ele estar sem saber o que fazer com o personagem. Tanto é que um dos filmes dele é quase essa história do livro que eu contei pra vocês. Tem o que é o Licença pra Matar. O que acontece? Ele tá no casamento do Félix, que é aquele personagem recorrente, que também aparece nos filmes do Daniel Craig, que é o amigo dele da CIA. O Félix casou. Só que o Félix, né, no passado, ele perseguiu um traficante lá, tipo um Pablo Escobar da vida, e o cara vai no casamento se vingar, mata a noiva, quase mata o Félix, e aí o James Bond vai atrás pra se vingar. E aí o governo britânico fala, cara, não tem a ver com isso, tu não pode. Aí ele fala, não, por isso que é sem licença pra matar. Ele fala, não, então aqui é o James Bond que tá resolvendo, não é mais o agente. Então é um filme policial. Porque eles estavam justamente sem saber o que fazer com o personagem. Então esse filme é quase um policial, assim, ele não é um agente secreto. Ele é um cara atrás de um traficante pra vingar um amigo. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com com a história agente secreto, do próprio não. agente secreto. Mas eu acho que realmente é uma das franquias mais É. notáveis do Eu cinema, sou né? apaixonado. E Tem é- várias boas, mas essa, gente, 25 E filmes. é uma maior, coisa é maior. que e é uma coisa que os filmes superaram os livros, assim, Sim, porque ninguém sim. é aquilo, ninguém Sim. lembra que o James Bond é uma É adaptação. uma adaptação. Eu tenho uma pergunta um pouco polêmica pra fazer, assim, que eu oba. desde que eu te vi ali, eu falei, cara, eu preciso perguntar isso. Tu acha que o Stephen King hoje em dia escreve pra fazer filme? Então, assim, ó, o Stephen King, na minha carreira de leitor, de fã de livros, ele sempre foi, eu fui deixado de lado, assim, sabe? Tipo assim, quando eu, né, adolescente, pré-adolescente, tal, ele dizia, um dia eu vou ler. Aí eu, claro, li o Iluminado, li um ou outro só, li As Quatro Estações, que deu 3 filmes maravilhosos, né, das 4 estações, que são 4 contos, que nasce o Conta Comigo, o Aprendiz, e no Brasil, o Som Shepherd ficou o Som de Liberdade. Dali saem os 3 filmes. Ai, eu amo Que é um Conta filme Comigo. É maravilhoso. Aí eu lia pouco Stephen King. Até que eu fui ler, né, quando eu virei professor e comecei a trabalhar com roteiro e tal, escrever meus próprios roteiros e tal, eu fui ler sobre a escrita, que é um livro dele ensinando a escrever. Ali eu me apaixonei pelo cara. O cara é assim, ó, vocês não têm noção que esse cara sabe de literatura, de escrever, assim, ó, eu virei fã do Stephen King, aí comecei a ler tudo dele.
E no começo não, ele sempre fez os livros dele, o Carrie é o primeiro, assim. Aliás, na hora que ele conta quando o Carrie foi comprado, tu chora, porque ele e a esposa estão sem dinheiro, os dois estão morando num trailer. Carrie é estranha? Carrie é um Quando ele clássico. conta, quando O ele... primeiro livro dele? Pra ser comprado pra Ah, livro, tá, ia pra ser ser comprado... comprado. A primeira adaptação. E primeiro livro dele que emplaca, Aham, e é um sabe? filmão, né? E quando ele conta a cena que o editor dele ligou pra ele e disse assim, cara, tipo assim, não sei como é que eu vou pagar os boletos no final do mês. Ele disse que não tinha dinheiro pra botar o aparelho da filha, e o cara disse assim, nós vendemos o livro e Hollywood já tá em cima. Tá... Eu chorei lendo a cena, assim, é lindo demais. Legal. E aí, claro, ele vira o cara que começa a ser adaptado. Só que entra a tua pergunta, como ele não tinha controle de nada, meu Deus, no começo os filmes são horríveis, as adaptações. O primeiro It mesmo, como os efeitos especiais na época eram medonhos e tal. O primeiro It é medonho. É medonho o primeiro It. Tem vários filmes dele que foram direto pra televisão e tal. Então o Stephen King ele sofreu muito até ele ter bons filmes adaptados dos seus livros. O próprio Iluminado, ele não gosta do que o Kubrick fez. É bem diferente do livro. Eu gosto, mas ele não gosta. Ele não gosta do Iluminado. Vamos parar. O autor não gosta da adaptação do Kubrick. Ele não gosta do Iluminado, que é bem diferente. Não, mas tudo bem, né? Ele escreveu a história, ele pode achar, direito, né? mas na minha opinião, o Iluminado é um dos melhores filmes de terror do mundo. É o único filme de terror que eu senti medo, dormi com a luz acesa quando eu vi a primeira vez. Gente, não, é indiscutivelmente o melhor filme de terror de todos os tempos. De todos os tempos. Também, mas enfim, o mas Iluminado... é mais suspense, gente, né? eu não sabia. Ele não gosta? Gente, então ele sofreu muito, assim. Agora que ele já tem um controle, que é o maior vendedor de livro do mundo, tal, aí ele já pode começar a dar uns pitacos e tal. Mas ainda assim ele não se mete muito, não, porque ele sabe. Agora que ele tá começando a ser produtor de alguns e ir pra televisão, com o negócio da briga dos streams e tal. Mas assim, ele sempre sofreu muito com as adaptações. Então ele fazia o livro dele. Ele nunca, até onde eu sei das entrevistas, ele não sabe o que vai acontecer, então ele faz o livro. Claro, ele tá vendendo porque ele também, né, tem um trabalho, ele precisa faturar, não, enfim, ele mas, o né? que fez eu virar fã dele... Precisa. O que fez eu virar fã dele é que, assim, ó, Agora o não, Stephen né? King, se ele não escrever, ele morre, literalmente. Porque quando ele foi atropelado e quase morreu, a esposa dele combinou com o médico, ele quebrou costela, tudo e tal, foi horrível, né? A esposa combinou com o médico o seguinte, olha só, eu vou fazer um cronograma de, no começo, ele vai escrever 1 hora por dia, aí depois de 2 meses que ele já tiver, ele vai escrever. Porque ela falou assim, se ele parar de escrever, ele vai morrer. E ele precisa escrever, ele precisa botar pra fora. Ele fala isso no livro dele, por isso que eu virei fã dele. Ele diz assim, eu sei que o livro tal que eu escrevi não tava bom, eu errei. Aí ele mesmo analisa o livro, eu errei essa história, errei não sei o que, mas ele precisa botar pra fora. Se ele não bota pra fora, assim, o cara é maravilhoso, eu adoro ele, virei fã dele por isso. Então ele escreve pra ele. Se vai virar filme ou não, não importa pra ele. Não E sabemos. esses casos, assim, que, tipo, o cara escreveu, ó, vou citar um exemplo, por exemplo, do Conto da Aia, tá? A Margaret Atwood escreveu o livro, aí virou um filme, e aí, beleza, o filme teve aquela repercussão que teve ali, eu acho que foi nos anos 80, se eu não me engano, né? E aí depois veio a série, e aí só tinha história pra uma temporada. E aí a Margaret Atwood, ela teve que entrar ali meio como uma consultora, né, pra autorizar que a história dela continuasse, que inclusive eu acho que é absolutamente perfeito, assim. Mas como que funciona nesses casos, assim, até não só, aqui a gente tá falando de série, mas de franquia de filme e tudo mais, que só tem uma história e aí o autor, ele tem que escrever pra continuar a história. É, assim, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Game of Thrones, porque o George, ele não terminou. Ele só tem os 5 primeiros livros. Então até que eu demorei pra ver o Game of Thrones por isso, né? Meus alunos, Diego, assiste. Eu disse, não, cara, eu sei qual é a história. Eu tava esperando o livro sair. Ele nem terminou de escrever. Eu sei que esse cara vai morrer antes de escrever. Eu vou ficar brabo que eu não consegui terminar. Então eu não quero ver. Só que quando chegou na segunda temporada, já tava começando, né? Todo mundo a falar disso, droga, vou ter que ver. Aí assisti a primeira e a segunda, me apaixonei, comprei os 5 livros, li os 5. Tô até hoje esperando os 2 últimos. O que ele faz, né? Mesmo parecido aí o caso. Quando a HBO passa os livros, por isso que o Game of Thrones a partir da 5ª temporada não fica bom. Porque não tem mais o George. Não é mais o George. É claro que não é ele. Porque o George, como ele trabalhou muito tempo em Hollywood também, lê os livros e tu vê. Aí entra o que tu falou. Ele, eu acho, que ele já escreveu pensando, porque os livros dele, diferente do Tolkien, eles são limpos, eles são quase roteiro. Como ele já fez roteiro, os livros dele são quase roteiro. Dá pra ver direitinho que ele já escreveu pensando no filme, pensando na adaptação audiovisual. Porque, assim, é muito fácil de fazer a adaptação dos livros do George do Game of Thrones. E aí passou do 5º, não tinha mais, por isso que a série começa a ficar problemática. Aí ele entrou como consultor, dizendo assim, vai acontecer isso, e deu no que deu, que né,
não ficou legal. Por isso que ele Não. malandramente já falou que os livros vai ser diferente no final agora. A quarta, eu não li os ele livros vai do livro. escrever? Ele falou, sim, Ah, ele tá vai escrevendo o escrever. sexto. Diferente Diz do a que lenda foi que o pro ar. sexto tá pronto e diz a lenda que o sétimo ele tá escrevendo e ele falou que vai ser diferente o final. Foi o que Mas ele aí falou. vai ter outras temporadas? Porque Não. teoricamente Acabou a né? temporada que ela acabou. É, tá. Só vai ser diferente. Mas vai do ser que diferente o que final. fez Caminho Verso. E aí, no última caso temporada, eu achei do péssima. Contos da Aia, eu acho que até porque pela importância dela, porque a gente também tá vivendo um momento que tu não pode ser cancelado. Então, assim, se tu pega uma história que é extremamente feminista e tu tira a autora da história na hora de começar a fazer a série, tu imagina o cancelamento que ia dar nessa série. Então, acho que eles chamaram ela pro respeito e disseram, o que tu acha? A gente vai ter que aumentar, vai fazer mais temporada, por onde a gente pode ir e tal. Então, acho que por isso também que eles chamaram ela, assim, sabe? Então, aí ela dá uma... Mas, assim, de novo, entre o que ela acha e o que vai ser produzido e o que vai ser filmado e vai pro ar, tem uma longa estrada aí. distância ali, né? Talvez se ela não tivesse imaginado uma continuação desse jeito. Porque assim, ó, o Conto da Aia... Gente, não tem como a gente não falar de série nesse episódio, não tem. Sim, é o uma Conto da adaptação. Aia foi uma das séries mais impactantes que eu assisti Sim. na minha vida. Sim. Eu, assim, eu ficava É muito mal. necessário. Eu ficava Tu assistiu? mal. Chegou a assistir Eu o assisti filme? todo. Eu fiquei o mal filme também. eu não vi. Chegou a eu só assistir? vi O a filme eu não série. vi, eu vi só a série. Gente, o filme, assim, ó, ele não tem metade do poder que a série tem, tá? Uhum. Ele não tem 1/10 do poder que a série tem. Ele é uma história que é muito boa, porque o livro eu acho, assim, um negócio Muito bom. muito bom. bizarro de bom, assim. A série, o filme, ele fica... Você assiste e pensa, tá bom. Ele não traz. Talvez até por isso que ele não tenha feito tanto sucesso E nos provavelmente anos 80, por causa da porque- época, de repente eles não podiam fazer tão forte a Não questão, podiam- botar o dedo na ferida tão forte e tal. Uhum. Provavelmente pode ter sido isso. que E não, a aconteceu. sensação que eu tinha quando eu assistia, depois do episódio, eu falei, gente, como tem gente louca neste mundo. Olha aonde Aí a o mais sociedade triste foi é o ali. que a gente consegue identificar o que tá acontecendo com a gente. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tá tudo Também, ali. Tá tudo também, ali. tá tudo Esse é o mais ali. assustador. Ai, não quero falar sobre isso, É, que eu quero sim, fazer vamos- um episódio legal hoje. Vamos levantar o clima aqui. Vamos levantar o clima. Aliás, esse é o último comentário sobre a série. Assim, É. eu meio que abandonei a série a partir da terceira temporada, porque eu acho que começou a ficar pesado demais. Eu assisti Não tudo. no sentido, assim, eu não posso discutir isso. Eu acho que começou a ficar, tipo assim, meio que desnecessário algumas repetições, assim, tipo, eu já entendi que elas estão sofrendo. Aham. Chega, vamos, sabe, tipo assim, parecia uma coisa meio sádica, sabe? Eu vou fazer ela sofrer cada vez mais pra Meu chocar Deus, e o vocês. que Meu, aquela chega. mulher Agora, sofre, eu já gente, entendi. Pelo amor de Deus. Faz a história Essa evoluir, eu já atriz, entendi que ela tá mal. Mas essa atriz, ela é maravilhosa. Ela é. Assim, em O todos... que é irônico ela ser da cientologia, né? Mas isso também é pra outro Não, mas, Gente, eu podcast. fiquei Isso é sabendo disso essa semana. Ela não entendeu. Pra ela e o Tom Cruise Ela não, resolverem ela não entendeu os roteiros que ela tá fazendo, é muito louco. Gente, É muito louco. eu fiquei sabendo disso essa semana. Eu não sabia que ela era da É. Cientologia. Aí eu olhei, eu assisti o vídeo do cara falando sobre isso 3 vezes. Sim. Agora, gente, o meu algoritmo só dá, pra ele. só dá ela na Cientologia. É muito Só louco, dá ela não ela. entendeu que ela tá gravando, é muito louco. Não, isso. eu acho ela sensacional. Assim, Sim. parece que o papel é feito pra Uhum, ela, né? uhum, então é uhum. aquilo que a gente já comentou. Não, e tu aqui vê a algumas Rory, vezes, né, do Gilmore Girls sofrendo o que tá sofrendo ali, né? Nossa, é Meu muito Deus. emblemático tu ter uma personagem tão icônica, né? Tão Da Rory, uma icônica. menininha querida dos anos 90. Ela e foi- ela ser uma das que tá sofrendo ali, nossa, é icônico demais. E ela foi pra outro lado, totalmente, Uhum. né? E ela é um personagem que ela é bem importante na primeira temporada. Uhum, Depois depois ela dá dá uma... Eu queria fazer o link, falando da atriz, com a Jennifer Lawrence, que fez os Jogos Vorazes. Sim. Com a Katniss Everdeen. Eu sou apaixonada pela Katniss. Que é Eu acho que outro ela fez exemplo- maravilhosamente bem esse papel É também. outro exemplo maravilhoso de adaptação. Por quê? O que acontece? Assim, esse foi o último livro que eu li pra minha filha dormir, né? Que ela já tava Legal. maiorzinha, então eu tenho um valor sentimental. Os Jogos Vorazes eu acho maravilhosa os livros, assim, porque ele tem essa, Eu não claro, li. ele é teen, né? Ele é infanto-juvenil, mas ele traz questões ali de guerra, sabe, meu Deus, de ética, pô, é maravilhoso, assim, é um Harry Potter sério, sabe? Eu não li os livros, então Não, eu só. leiam, Esse foi aquele leiam. caso que eu comentei que eu só vi os Leiam, filmes. que é, assim, ó, é Deve ser muito rico. bom. E a escrita dela é muito rápida, é muito, assim, ó, a mulher consegue te envolver de um jeito, assim, ó, é sensacional os livros. Por que ele é um ótimo exemplo? Tu pega o primeiro filme, tu vê que o primeiro filme, ele perde muito dos livros. Vou dar um exemplo bem fácil, quando eu tava lendo pra Julia dormir. A cena que a Katniss chega na capital pra fazer aquele jantar antes, né, de começar tudo e tal, é uma das cenas mais bonitas do livro, uma das cenas mais fortes do livro. Só que o que acontece? A gente tá dentro da cabeça da personagem. Então, quando eles estão lá, a Katniss tá olhando tudo aquilo, ela diz, meu Deus, que lá as pessoas comem e vomitam pra comer de novo, porque eles podem, né? Eles podem. É, porque dane-se. no universo da Katniss eles não podiam. E né? aí a Era Katniss escasso. olha assim, ela tá olhando, ela diz assim, meu Deus, essa comida que daria pra alimentar o meu distrito por 1 ano, e essas pessoas estão desperdiçando. É uma das cenas mais lindas do livro. O que acontece no filme? Eles simplesmente fizeram a cena, por melhor que seja a Jennifer, eles fizeram a cena, ela tá lá, ela olha, faz uma cara triste e corta.
não tem como a pessoa que tá vendo o filme entender o que ela sentiu ali, por melhor que seja a atriz. Porque não tem essa voz em off, que ia ficar ruim e tal. Então, ali foi o filme, ele sofreu o mesmo problema que o Harry Potter no começo, que é, vou ficar fiel ao livro demais, e aí perde como cinema. A partir do 2, eles se deram conta disso e, assim, ó, leiam, façam essa brincadeira, façam esse exercício em casa. Leiam os livros e vejam os filmes. Vocês vão ver direitinho quais cenas foram mudadas pra virar um filme que tá traduzindo o sentimento do livro. Ficou maravilhoso. Eles criaram cenas, eles criaram diálogos que não tinham nos livros, mas para que a gente possa ter a mesma sensação que o leitor tá tendo com a voz da Katniss na cabeça. Ficou lindo, assim, eu acho uma adaptação maravilhosa, porque eles tiveram essa sensibilidade eles de estão mudar. com um lançamento novo pra esse ano, que agora é o prequel, que é né? a Cantiga dos Pássaros da É Serpente. o anterior, né? Qual que é a É um qual que vai ser prequel, a moral? vai contar pra gente que como se formou esse país, como que nasceu os 13 distritos e tal. Então é antes dos Jogos Vorazes, é antes dos livros. Eu até vi o trailer dele, o filme ainda não foi lançado, ele vai ser lançado em novembro, acho que agora acho que é agora lança, no né? final do ano, né? E eu fiquei pensando, falei, será que vai superar a expectativa da atriz e tal? Porque ela cresceu muito nesse período que ela fez, os Jogos Vorazes, depois ela fez outros filmes muito bons Ganhou um também. Oscar, tudo. E eu não quero falar do Harry Potter aqui, porque eu já vou deixar esse convite público e aberto, que a gente vai voltar, Tá, né, Lili, ótimo, ótimo. Você vai ser o nosso convidado, nós vamos trazer Oh, mais meu um Deus. convidado pra trocar em 4 Oh, meu aqui, pra Deus, falar do ótimo, Harry Potter. ótimo. Porque aqui tem duas opiniões bem diferentes. E eu me decepcionei num livro do Harry Potter, que no próximo episódio que a gente falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre ele. Mas não vai ser hoje. Eu queria falar um pouquinho da Katniss. Qual é o teu Jogos Vorazes favoritos que você acha que o livro combinou mais com o filme, assim? Eu acho que como eles vão melhorando, eu diria que eles dividem em 2, mas seria o último, assim, né? Eu acho que o 3, 4, o filme que pra mim é um filme A só, esperança, né? Eu acho que aí fica a adaptação mais perfeita, assim, porque eles entenderam, assim, olha, isso é cinema, então eu vou pegar o que tem aqui, vou ter que criar um diálogo que não tem, vou ter que criar uma cena que não tem, mas vou causar no espectador a mesma sensação de quem lê o livro ali com a voz da Katniss na cabeça, que não tem como eu botar no cinema isso. Então eu acho que aí eles acertam de uma maneira maravilhosa. Eu gosto muito, assim, acho que merece TCC, merece doutorado e tal, que nem o Senhor dos Anéis, como exemplo de uma ótima adaptação para o cinema. Assim, eles entenderam que tinha que fazer diferente, é muito bom. E tu fala muito dessa coisa de transmitir o sentimento pra cena, né? Tem um filme que eu acho que foi uma adaptação que eu acho que foi impossível de fazer, e quando ele saiu pro cinema, realmente se provou que era impossível de fazer, que era O Som e a Fúria. Porque, gente, eu olho, assim, o livro, ele é todo descrição de sentimento, e ele basicamente não tem som, né? E, né, uma linguagem toda coloquial ali, que é bem, meu Deus do céu, é muito difícil de você colocar. E o filme, quando você assiste o filme, e mesmo que seja um dos meus livros favoritos da vida, tá? A adaptação pro cinema, ela, meu Deus, é muito fraca. Eu não li o livro. Eu também não li. Nossa, Vou gente. dar uma de glória que eu não posso falar. A gente até Não, às vezes dá uma de glória. porque ele é Não zero, posso opinar. ele teve zero repercussão, assim, foi uma coisa que realmente, Eu não vi assim, nenhum filme, e O amiga. Som e a Fúria é uma obra literária muito conhecida, uma coisa, tipo, né, de Relevância. de muita relevância, e no cinema, assim, ele foi, tipo, Caiu. caiu. Tem alguns que não dão muito certo. Não chega lá, não né? consegue chegar lá. Não Por chega, vários exatamente. motivos, né? Provavelmente não ter conseguido traduzir o sentimento do original, né? Ai, gente, foi uma frustração, porque eu amava aquele livro, mas eu sabia que ele não ia ser bom, É sabe? triste quando isso É, acontece, é. porque a gente lê, eu sou fã também do universo do Harry Potter, a gente lê o negócio, nossa, vai chegar lá, vai estar tudo isso, aí acontece o que aconteceu no Senhor dos Anéis, não tem um personagem que é fundamental, ou não tem uma cena igual ao dos Jogos Vorazes que é fundamental estar no cinema, estar no filme. Por que será que... Eu não consigo entender qual é a lógica ainda deles, né? Na gravação. Pode ter 500 acontece motivos, tempo. exatamente. Pode ser tempo, pode que não funcionou, pode que cortou na última hora, pode ser que o roteirista não fez. Tem Milhares de várias motivos coisas que podem acontecer. E aí a gente se frustra. Sim. Se frustra de um Sim. jeito. Fala, Eu mas tenho como assim? uma- Sai de cinema brabo. Uma das maiores frustrações da minha vida, assim, é que eu li O Apanhador no Campo de Centeio Sim, maravilhoso. quando eu Esse tinha filme é lindo. 14 anos de Maravilhoso. idade. E aí, eu pensava assim, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, cara, com certeza, isso já é filme, com toda certeza. E aí, na época, né, tipo, isso era 1999 ali, a gente não tinha como saber muita coisa, né, tipo, a internet, ela não tava era tão... começando ainda, É. né? E aí eu descobri que ele nunca tinha virado filme. E eu fiquei assim, ó, muitos anos só esperando.
eu já vi um ator, eu já imaginava que aquele ator ia ser o Holden Caulfield. Meu Deus. E aí, uns anos atrás, não muitos, eu descobri que a família do Salinger nunca deu os direitos autorais pra ninguém fazer esse filme, porque o J.D. Salinger odiava cinema. Gente, eu falei, meu Deus do céu, eu não Como estou... é que um escritor odeia cinema? Ele veio de outra época, outra né? época, então. Outra época, assim, o cinema tava começando na época do Salinger, mas ele, né, ele era muito apegado à escrita e coisas antigas, assim, e aí pra ele, o filme, os livros dele, que são incríveis, não só o Apanhador no Campo de Centeio, mas toda a obra do Salinger é incrível e nunca vai virar filme. A gente nunca vai ver Porque o não Holden quer. Caulfield. Porque a família dele não quer, porque ele não gostava de cinema. Isso dá gancho porque tu falou no começo de o cinema e os livros nasceram juntos. Quando Hollywood surge, vou falar de Hollywood que é mais fácil, né? Na década de 20 ele começa a ficar mais forte, o que eles fazem? Como tá começando a aparecer os filmes e tá começando a nascer a linguagem cinematográfica, eles não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer. O que eles fazem? Eles vão atrás dos escritores de livros pra fazer roteiros. Por isso que alguns deram, o Fitzgerald, que a gente acabou de fazer do Gatsby, ele tentou escrever o roteiro, não dá, porque é outra coisa. Tu ser um grande escritor de romance não quer dizer que tu vai ser um grande roteirista. É completamente diferente. Então vários não deram certo, mas teve gente que deu. Na época o escritor, que era o Stephen King da época, era um escritor britânico, que é o pai do King Kong. Esse cara vendia 300 milhões de livros no mundo, aí Hollywood chama ele pra ser consultor, ele vai ser do estúdio RKO, que depois vai fazer Cidadão Kane, então, o mesmo estúdio, e ele no começo, então, ele vira o consultor, ele começa a dar dicas de como fazer, mas de novo, gente, livro é livro, então alguns acertam algumas coisas, outros erram outras e tal, e curiosamente ele morre justamente quando ele faz o rascunho do King Kong, é o último trabalho dele. Ele faz o rascunho do King Kong, ele nem vê o King Kong pronto, o primeiro King Kong, mas ele é o pai do King Kong, ele foi o Stephen King da virada do século XIX pro século XX, e Hollywood chama ele, porque quem é o maior escritor do mundo? Fulano, chama ele pra fazer filme. E aí depois Hollywood foi aprendendo, gente, não é a mesma coisa, vamos agora formar roteiristas. E aí começa, é o maior exemplo de como são coisas diferentes. Eles tentaram usar grandes escritores no começo, o Fitzgerald foi um deles, e não deu certo em Hollywood, porque, gente, filme é filme, livro é livro. Não Os é porque autores que me perdoem, mas eu amo o filme. do... Eu amo mais o filme do que do o livro. livro, sim, Os sim. autores Sim, que me sim, perdoem sim. aqui, eu sei que a escrita é uma coisa muito importante. Sem a escrita, a humanidade não seria o que ela é Sim. hoje. Mas o cinema, ele tá na minha preferência, É que não tem- tem como. É que é muito isso, né? Tem alguns livros que eles são melhores que filme e algumas adaptações que acabam ficando melhores. Não adianta, assim. Não tem como a gente o Grand comparar. Gatsby é um dos meus livros favoritos da Eu gosto vida, muito assim. também, eu gosto muito. Eu acho muito bom. E eu acho o filme também, esse com o DiCaprio aqui, eu acho um filmaço também. Mas ele, pra mim, ele não entrega tudo do livro, assim. Ele vai pra um caminho diferente. vai O pra próprio outro- o de 74, com o Robert Redford, que tem o roteiro do Coppola, aliás, também. Porque eles estão discutindo a década de... Isso que é legal que a gente falou da adaptação. Né? O livro é da década de 20. Simboliza todos os loucos anos 20 e tal, não sei o que foi a década de 60 do começo do século, né? Antes de quebrar a bolsa e tal, não sei o que. Quando o Coppola vai fazer nos anos 70, a gente tá vivendo um momento parecido, porque já tinha passado a era hippie, já tinha, sabe, o mundo tá de novo ficando triste e tal. Então ele vai lá e faz aquela, né, fazendo referência à década de 70. Quando o Baz Luhrmann faz esse em 2013, ele tá fazendo uma referência ao século 21 e tal. Então, né, Tem que ser outra tem que coisa. mudar, tem que ter outra pegada, assim. Agora tem ele foge um pouco do original, né? Agora tem um livro que eu acho que o livro é perfeito e a adaptação é perfeita, que aí provavelmente a minha adaptação favorita, se eu fosse listar, que é o do Clube da Luta. Sim, Ah, baita sim. livro. Ai, gente, Baita não livro. falou Cara, dele. do Clube da Luta Baita livro, é uma maravilhoso. é uma E da o a filme gente ficou sempre maravilhoso. o filme a gente sempre fala aqui, né? Sim. Mas pra mim é a melhor adaptação que tem, assim, obviamente do que eu li, né, e do que eu vi, né? Mas nossa, eu acho muito bom. Eu gosto muito Gente, o também. nosso tempo acabou. Oh, meu Deus. Mas, E é- por isso que eu te meu falei, Deus. essa lista aqui, ela é uma lista muito rica e a Tem que gente fazer vai... parte 2, parte Vamos 3. ter A que gente fazer vai parte provavelmente 2. fazer a parte 2. Eu só quero fazer uma propaganda aqui do livro. Do Da livro editora, que, né? É, da editora Script, é o nome da Que é editora. roteiro em alemão. E, gente, A importância olha do o que roteiro. tem aqui. O melhor do terror nos anos 90. Já tenho dos anos 80 Que também, esgotou. mas esgotou. Então, quem não leu, I'm so sorry. Fica aqui a indicação dos anos 90. A gente tem... Levanta mais o livro, isso. Obrigada, meu. A gente vai chamar uma outra convidada que a gente sabe que gosta muito desse tema pra vir trocar também com o Diego. Ai, que Você já legal. sabe de quem que eu tô falando, Com né, toda Aline? certeza, mas antes a gente vai falar com ela. A gente vai falar com ela. Eu acho que ela até vai assistir esse episódio e vai falar, sou eu. Porque a gente tem uma amiga que gosta muito de filme de terror. Então, provavelmente, a gente vai ter uma conversa 4 aqui sobre Não, outro tema tô também. louca. Eu sou fã de anos 90 no geral, né? Então eu tô louca
pra devorar esse livro, gente. Meu Os Deus. 90 filmes Você me de empresta terror depois, dos anos né? 90. Os 90 melhores filmes de terror dos anos 90. Melhores. Nossa, não, eu vi descobri- que tem até Buffy a Eu Caça-Vampiros descobri aqui, que tem ó. quase 10 subgêneros do Sim, terror, né? sim. Tá na... A ficção escrevi sobre É, a isso gente de montou um horror. time de especialista aí, né? De Que jornalistas, pesquisadores, Muito críticos e legal. tal. E aí essa galera vai, né, vai comentando sobre. A gente, pra fazer a lista foi maravilhoso. Assim, a gente ficava Imagina. discutindo até fechar a lista dos Assistiu 90. todos. Gente, Assistimos todos, claro. Ah, todo legal. mundo reassistiu todos. o colecionador de ossos. É E um quanto aí tempo que bateu eu não essa ia lista falar. e aí cada um faz, né, a sua crítica do. Fica o convite do aqui filme. pra vocês voltarem nos próximos Eu episódios. sei o que vocês dia fizeram vem. no verão passado. Esse aí tá na... Não, tem muito assunto pra gente falar aqui. Eu falei até, o Diego vai ser meio residente aqui, eu acho, Pânico. porque a gente vai chamar ele pra dar outras consultorias aqui nesse podcast, porque a gente aprende muito. Eu queria agradecer que você aceitou o convite Gente, que aqui isso, com a eu que gente. agradeço. Obrigado, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Foi sensacional, Foi né? sensacional, né? Sensacional. Já E abriu vários voltaremos. ganchos aqui, Voltaremos com, talvez, a parte 2 e 3. Acho que 2, né? A parte 2 Faz das trilogia adaptações então, né? Já literárias. que essas adaptações estão virando trilogia. Trilogia, fazer boa, uma trilogia. boa. É isso E é então, isso, gente. gente. Obrigada a você Obrigada, também que Diego. ficou com a gente até Obrigado. aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Nossa, foi muito legal, gente.